Olá, eu sou o professor Luiz, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de orçamento familiar. E agora eu vou explicar para vocês o que é um orçamento familiar. Bom, primeiro, o orçamento familiar é parte de um plano financeiro. Um plano é alguma coisa que você escreve para que você possa depois executar. Então, o orçamento que nós vamos aprender a fazer nesse curso é um plano financeiro com uma visão bastante estratégica, bastante de futuro, que compreende ter condições de você fazer uma previsão de receitas, ou seja, tudo aquilo que entra no seu orçamento, e despesas no futuro, para que você possa administrar isso daí em um determinado período de tempo. O orçamento ele pode ser público, ele pode ser privado, ele pode ser de uma empresa, ele pode ser de pessoa física. O que nós vamos trabalhar aqui é um orçamento familiar, de pessoa física. É um orçamento onde nós vamos utilizar parâmetros e conceitos muito parecidos com o orçamento de empresa privada ou de empresa pública, mas que o nosso foco é para família. É uma empresa familiar. O que não é orçamento? É quando as pessoas ficam anotando coisas que precisam pagar ou anotando coisas que já pagou. O orçamento, como o próprio nome está falando, é uma previsão. Você vai relacionar e prever tudo aquilo que você precisa de pagar e tudo aquilo que você precisa receber. Foi feita uma pesquisa pelo Serviço de Proteção ao Crédito da Confederação Nacional dos Lojistas e eles chegaram à conclusão que 58% dos brasileiros não se dedicam às próprias finanças, principalmente pessoas da classe baixa. São pessoas que não param para ficar anotando as coisas. Elas vivem no seu dia a dia de pagar a conta e fica sempre reclamando das coisas. Nós não nascemos pobre, nós aprendemos a ser pobre. Quando você toma a decisão de fazer um orçamento, você começa então a tentar entender como você pode viver dentro das suas possibilidades. E para isso você precisa de fazer o quê? Você tem que parar. Pega um tempo e começa a relacionar e anotar tudo aquilo que está dentro das suas entradas de dinheiro e as suas saídas de dinheiro. Nós vamos aprender a fazer isso através de uma planilha. Então, as pessoas ficam nessa correria do dia a dia, trabalhando, e quando ela recebe, ela vai pagando as contas e deixa algumas para pagar, deixa outras para pagar depois. E se sobrar, ela faz alguma coisa. Essas pessoas precisam realmente de aprender a fazer o seu orçamento familiar. Então, de uma forma bastante simples, assim, bastante didática, o que seria esse orçamento familiar? Primeiro, seria a renda da família. A renda são recebimentos periódicos. Então, qual é a renda que a família recebe? E como a gente vai fazer um orçamento familiar em conjunto, todo mundo, o cônjuge, principalmente esposa e marido, a gente vai colocar como renda familiar tudo aquilo que é a soma do dinheiro que essas pessoas da família recebem. Quando você coloca e anota esse dinheiro, essa renda, a soma de tudo aquilo que recebe, da onde que pode vir isso daí? Pode vir de salário, pode vir de pensão, pode vir de algum bico que você faz, pode vir de 13º, pode vir de aluguel que você tenha, pode vir de retorno de investimentos que você fez. A gente anota também dentro do orçamento familiar os gastos da família. Então, tudo aquilo que está relacionado às contas a pagar, você precisa relacionar e anotar ali. E uma coisa que eu vou falar durante quase o curso todo, você precisa viver dentro das suas possibilidades. Então, não adianta você querer fazer coisas que não está dentro das suas possibilidades. E quando você faz essas anotações de tudo que entra, ou previsão daquilo que vai entrar, da sua renda, e aquilo que vai sair, que são os gastos, a diferença disso daí, você precisa saber o que fazer, quais as decisões tomar, para que essa diferença possa trazer para você benefícios futuros, principalmente prosperidade financeira. Enquanto o dinheiro que entra for maior do que o que sai, tudo bem. O problema é quando o dinheiro que sai for maior do que o dinheiro que entra. E aí você começa a entrar em cheque especial, cartão de crédito, começa a entrar em dívida, começa a entrar em uma bola de neve que você vai ter sérios problemas e complicações no futuro. Bom, qual a importância do orçamento familiar? Primeiro, garantir estabilidade no médio e longo prazo. Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos anotar em uma planilha que vocês vão ter acesso. Dentro dessa planilha, você vai ter condições de
vivenciar uma vida dentro das possibilidades e fazer estratégias para que você possa sobrar dinheiro, ou seja, que a entrada seja maior do que a saída. E aí você vai ter uma garantia de estabilidade a médio e longo prazo, onde que o dinheiro excedente você vai ter condições de aprender em como investir esse dinheiro e como esse dinheiro trazer riqueza para você e para a família. Outra importância do orçamento é estabelecer prioridades. Então, o que a gente vai comprar? O que a família precisa de ter? A gente precisa ter um carro, precisa ter uma casa. A gente precisa de ter o que realmente? Temos que comprar uma televisão, uma máquina de lavar. Dentro do orçamento, você consegue estabelecer prioridades da família. Então, nós temos duas coisas importantes que temos que separar: prioridades e urgência. O que é uma urgência? Uma urgência é quebrou a máquina de lavar. E aí você precisa consertar. Agora, as coisas que são de prioridades, você pode ter um planejamento para fazer. E o orçamento familiar vai te dar condições de você justamente traçar um plano para que você possa atender essas prioridades conforme o seu grau de prioridade. Então, o que a gente precisa de ter? Uma casa, um carro, ou precisa de comprar uma TV nova? O orçamento vai dar condições de você saber, inclusive, quando que você pode comprar isso daí. Terceira importância, ensinar os filhos a ter responsabilidade financeira. É de grande importância que a família toda participe desse orçamento, a família toda participe daquilo que vocês vão montar em forma de plano financeiro. Por quê? As nossas crenças são baseadas em coisas que nós aprendemos dos nossos familiares, ou dos nossos pais, ou dos nossos criadores, até os nossos 12 anos de idade. Então, aquilo que você aprendeu até os seus 12 anos de idade são as crenças da maior parte daquilo que você acredita hoje como adulto. Quando as crianças, quando os seus filhos começam a participar desse orçamento, vocês vão começar a ver que eles vão mudar o comportamento. Então, a gente vai falar mais adiante sobre dar uma mesada para os seus filhos, de forma que ele possa pegar essa mesada, gastar uma parte, guardar a outra, e eles vão começar, então, a entender qual é a importância de poupar dinheiro. Então, o orçamento familiar vai ajudar também a educar os seus filhos. Dentro do orçamento familiar, a família vai ter condições de traçar estratégia para realizar os seus desejos. Então, o que cada membro da família gostaria de ter? E quando eles começam a pedir o pai, principalmente as crianças, o pai começa a falar que não tem condições, que não tem dinheiro, eles começam a acreditar que é difícil dinheiro, que nunca vai ter dinheiro para comprar aquelas coisas. Dentro do orçamento, você vai ter condições de gerenciar isso daqui. Nós não temos condições de atender o que você está querendo agora, mas daqui a tanto tempo a gente vai ter condições de comprar aquilo que você está querendo. Então, vamos juntos traçar estratégias para conseguir e chegar a alcançar esse desejo de cada membro da família. Dentro desse orçamento, eu vou fazer uma proposta de percentuais daquilo que você vai gastar. Esses percentuais não quer dizer que tenha que seguir rigorosamente, mas são percentuais de início, de ideia. Então, dentro do orçamento, o que nós vamos trabalhar? Você vai ter uma parte dele de contas a pagar. Então, são as suas contas mensais que você precisa de pagar. Uma outra parte, você vai se pagar. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro, você tem que receber e se pagar. Depois, você tem que ter a prática da doação. Nós vamos falar sobre isso também. Depois, você precisa guardar uma parte da sua renda para poupar, para realizar os seus desejos, os seus sonhos. Você precisa também guardar uma parte para investir, para que você possa ter prosperidade financeira. E a outra parte é a parte da mudança. Significa que você já conseguiu pagar suas contas, você já conseguiu guardar para investir, para realizar os seus sonhos, você conseguiu investir para realizar a sua prosperidade financeira, você conseguiu fazer doação e ainda tem uma parte ainda da sua renda que você pode fazer alguma coisa em forma de abundância, para você ter aquele sentimento que todas as suas contas do seu orçamento, elas estão em dias, estão em ordem e que você pode ainda fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, o orçamento não vai impedir de você fazer o seu churrasquinho no final de semana, não. Porém, tem que dar dentro desse orçamento. A gente vai falar sobre isso daí com mais detalhe mais adiante. E uma coisa que você precisa ter em mente, já coloca isso dentro da sua cabeça,
que você precisa viver uma vida dentro das suas possibilidades. Então, pessoas que ganham 20 mil e gastam 22 mil por mês, ela vive além das suas possibilidades. E pessoas que ganham R$ 1.000 por mês e conseguem viver uma vida de 900, ela está vivendo dentro das suas possibilidades. Tanto a pessoa que ganha 25 mil, tanto aquela que ganha R$ 1.000, ela tem condições de realizar todos os seus desejos. A diferença apenas é que o tempo pode ser diferente. Então, quem ganha 25 mil pode realizar os seus desejos com maior rapidez. Quem ganha R$ 1.000 pode demorar um pouco mais, mas quem ganha um salário mais baixo tem condições, sim, de realizar todos os seus desejos sem se atrapalhar nos seus pagamentos, vivendo dentro das suas possibilidades. Bom, então, espero que vocês tenham entendido o que é um orçamento, qual é a sua importância, e a gente agora vai passar para o próximo passo, porque o melhor ainda está por vir de todas as coisas que nós vamos aprender dentro do nosso curso. Então, vamos lá.